Bom, nessa primeira parte eu falei basicamente de quais são os problemas e as dificuldades que o advogado iniciante pode encontrar. Na segunda parte eu vou apontar o caminho aí, apontar algumas possíveis soluções para esse problema, tá certo? Não deixe de participar deixando sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, para que a gente possa trocar uma ideia, tá certo? Espero que você goste. Vai lá, pegue sua xícara de café e venha comigo. E aí, como é que a gente faz? Planejamento prévio, planejamento estratégico. Você tem que planejar o seu negócio, primeiro pensando qual é o tipo de escritório, qual é o tipo de advocacia que você quer exercer. Chegaram no final do semestre passado 4 alunos para falar comigo. Aí chegaram os 4, professor, a gente está querendo abrir um escritório, a gente está aqui no 10º semestre, já fomos todos aprovados na OAB, assim que colar grau a gente vai receber a carteirinha da OAB e já quer criar o nosso escritório. Pô, que legal, bicho. E aí, 4 sócios do escritório. Falei, pô, que bacana. E como é que é? Vocês já estão providenciando sala, essas coisas? Não, a gente quer uma orientação. Tá bom. Vocês vão fazer full service ou boutique? Hã? Não, vai ser um escritório full service ou vai ser boutique? Aí ficaram se olhando e falei, é o seguinte, full service você vai atender todas as áreas. Criminal, civil, empresarial, todas as áreas, trabalhista, qualquer coisa que aparecer você faz. Esse é um escritório full service. O boutique você se especializa numa área, agora você tem que ser a maior autoridade naquela área. Quando alguém pensar naquela área, pensa em você e procura seu escritório. Ah, não, vai ser full service. Ah, bacana, legal. Qual é a sua área? Aí, penal. E a sua? Penal. E a sua? Os 4 eram da área penal. Os 4 eram de penal e estavam querendo abrir um escritório em sociedade full service. Pô, ou eles vão ter que contratar advogado de outras áreas, ou eles vão fazer experiência com o direito dos clientes, que acontece muito também com advogado recém-formado. Rapaz, peguei uma ação revisional para fazer. E aí? Tem aluno que me escreve. Professor, me mandou um direct no Instagram um dia desse. Professor, tô super feliz, estou com o meu primeiro cliente. Eu falei, pô, cara, parabéns, que legal. Ele, professor, tô desesperado, não sei o que fazer. E aí, não, mande aí. Aí ele me mandou mais ou menos as informações, eu dei algumas orientações para ele. Mas ele vai fazer experiência com o direito dos outros, ele vai aprender lidando com o direito dos outros. Acredite, não é a melhor maneira de você empreender na área jurídica, de você ser advogado. A primeira coisa que você tem que pensar, eu vou ter um escritório full service ou eu vou ter um escritório boutique? Porque se for boutique, o seu posicionamento vai ter que ser Você vai ter que ser autoridade naquela área, você vai ter que ter especialização muito específica e muito robusta naquela área. Você vai ter que ter uma presença na mídia muito importante naquela área, com todas as limitações que o Estatuto da OAB impõe ao advogado. Vocês sabem que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB considera infração, por exemplo, você ter conteúdo patrocinado nas redes sociais. Se você publicar alguma coisa no Instagram e patrocinar, pagar para ele impulsionar para mais pessoas, isso é uma infração ao Código da OAB, você pode sofrer uma sanção pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Então, com todas essas limitações, você tem que ter uma presença muito marcante na mídia. Você tem que ser visto pelo mercado como autoridade naquela área. Aí isso entra no planejamento. Tem como? Tem. Dá para a gente falar hoje aqui em 1 hora? Não dá. Mas existe estratégia para isso? Existe. Existem estratégias que são muito mais simples do que parece. É muito mais simples do que parece. Então veja só, você tem que fazer o planejamento estratégico. Claro, você tem que pensar se vai ser, como eu disse, boutique, se vai ser full service. E aí você tem que pensar o seguinte, para cada escolha dessa você vai ter consequências. Se você escolhe um modelo full service, você vai fazer advocacia de massa. Então você vai cobrar pouco e vai ter retorno no volume. Vai cobrar pouco e vai ter retorno no volume. Tem consequência. Para você atuar full service, você vai precisar de uma estrutura muito maior. Então você não vai dar conta disso numa sala. Você vai ter que alugar, às vezes, um andar. Tem escritórios que atuam full service, que atuam
com advocacia de massa, que tem 2, 3 andares de um prédio empresarial. Por quê? Porque eles precisam dessa estrutura para a quantidade de processos de que eles têm que dar conta. E aí, além da questão da estrutura, você tem toda uma questão de gestão da informação. Como é que você guarda esses processos? Como é que você acompanha andamento de processo? Como é que você dá conta de prazo? Tudo isso daí vem como consequência. Se você atua como boutique, você vai atuar menos vezes, mas em causas de valor maior. E aí você, como é o especialista naquela área, a pessoa vai, ele enxerga valor. Tem diferença entre valor e preço. Preço é uma coisa objetiva. É 10 mil reais. Valor é outra coisa. Você tem que se diferenciar para isso. Isso aí não é do dia para a noite, você tem que construir uma reputação. Você tem que construir uma reputação nesse sentido. Mas é uma primeira decisão. Outra coisa, eu preciso de um escritório físico ou eu posso usar escritório virtual? Você está no começo de carreira, não tem cliente ainda, talvez o escritório virtual seja uma opção mais interessante. Você vai para um escritório virtual, quando você já tiver um fluxo de clientes que justifique, e uma renda, né, um fluxo de caixa que justifique você ter sua própria sala, você parte para alugar uma sala. Mas veja que tudo isso é o quê? Planejamento. Tudo isso depende de planejamento. Tudo isso depende de planejamento. E o que é mais importante? Todo esse planejamento tem que ser feito visando o quê? A experiência do cliente. Isso que eu falei no começo, de você pegar qualquer coisa por qualquer preço, porque você tem que pagar as contas e depois você tentar correr para dar conta da quantidade de processo que você pegou para fazer tudo sozinho, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo também no começo. Mas aí chegou um ponto que eu parei com meu sócio, peraí, vamos organizar isso aqui. Vamos pensar qual é o grande problema que a gente começou a perceber. A gente recebia ligação, WhatsApp, mensagem, na época era Facebook ainda, a grande mídia. A gente recebia todo tipo de contato de cliente, sábado, domingo, feriado, de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite. O cliente hoje ele não vê mais não existe mais essa divisão do que é horário de trabalho e que não é. Qualquer horário é horário. Deu na telha dele te escrever. Ele acordou 2 horas da manhã, lembrou, rapaz, aí ele escreve para você 2 horas da manhã. E se ele acordar às 6 e você não tiver respondido ainda, ele te escreve de novo. Diz, cara, cadê a resposta? O que é que a gente percebeu? Por que o cliente corre atrás de você? Porque ele quer informação e não tem. Bora fazer o contrário. Bora encher o saco do cliente. Bora correr atrás do cliente. Hoje a gente quase não recebe mensagem, quase não recebe e-mail, quase não recebe telefonema de cliente. Por quê? Porque a gente manda um relatório com status de cada processo toda semana. Toda semana. Não é todo mês, não. Sexta-feira. Por quê? Porque na experiência do cliente, para eu conseguir fazer isso aqui bem feito, eu preciso ter processos internos e fluxos de trabalho muito bem definidos. Então a gente definiu, olha, lá é assim, o cliente marcou a consulta, a gente já diz por telefone basicamente os documentos que ele tem que trazer. Se durante a entrevista a gente perceber que precisa de outros, a gente pede. Mas ele já chega com alguns documentos. Então ele chegou, fez a entrevista, a gente anota tudo e fica de dar o retorno para ele. Aí a gente tem internamente 24 horas para mandar um e-mail para o cliente. Enquanto a gente está entrevistando o cliente, já tem alguém escaneando todos os documentos que ele trouxe. Ele não deixa documento com a gente. Quando ele sai, ele leva os documentos dele que já estão escaneados numa pasta com o nome dele no nosso diretório. Então, em 24 horas ele recebe um e-mail com a proposta de honorários e já o contrato de honorários para ele avaliar. Se ele aceitar, ele marca lá para assinar, trazer os documentos que faltam e pagar os honorários ou, enfim, alguma outra coisa que tenha ficado pendente. Da data que ele assinou o contrato de honorários, imediatamente o contrato de honorários é escaneado e fica na pasta também. Da data que ele assinou o contrato de honorários, o nosso prazo é, em no máximo 1 semana, a gente tem que mandar um e-mail para ele com o número do processo. Se ele for réu e já tem o processo,
a gente manda com status dizendo que às vezes a gente não quer juntar contestação porque não está ainda no prazo, às vezes ainda tem audiência, enfim, mas a gente dá um posicionamento dizendo, olha, a contestação é essa aqui, está pronta, a gente mostra para ele a peça. Antes de dar entrada no processo, a gente consulta, ó, dê uma olhada aqui na petição inicial, vê se faltou algum fato, se faltou alguma coisa, foi isso mesmo que aconteceu. Por quê? Isso também tem uma coisa de defesa da gente. Às vezes o cliente conta uma coisa para a gente, o processo caminha, lá na frente ele diz que não foi aquilo e quer botar a culpa na gente de alguma coisa que acontece no processo. A gente tem tudo registrado, que houve o diálogo, que ele confirmou o teor da petição inicial, que ele confirmou o teor da conversa antes da gente juntar aquela peça. Então, aí como a gente tem esse fluxo interno, o que é que a gente faz? Na sexta-feira, a gente faz uma planilha de diligências. A gente vê, olha, segunda-feira quem vai no fórum, quem vai no juizados, quem vai na Justiça Federal, quem vai na Justiça do Trabalho. Sempre vai alguém com uma relação de processos para diligenciar. A gente diligencia toda semana. Todos os processos. Não se passa uma semana sem que alguém lá receba uma visita de alguém do escritório dizendo, olha, queria dar uma olhadinha nesse processo, tenta despachar com o juiz, tenta conversar, e aí, tem alguma posição e tal. Anota tudo e manda o relatório para o cliente. Então, o cliente não corre atrás da gente porque ele não precisa. Antes dele pensar em perguntar, a gente já dá para ele a informação que ele quer. Ele já tem a resposta. O que é que o cliente deve estar pensando? Rapaz, esses caras são sensacionais. Isso é que é advogado. O que é que a gente pensa internamente? Rapaz, não vou receber mensagem no fim de semana, né? Não vou ter cliente no meu pé ligando, não vou ter ninguém me enchendo a paciência para eu poder dar resposta de processo ou de coisa. Porque eu dou isso antes dele pedir para a gente, né? Então, perceba que isso tudo decorre de planejamento. Tudo isso da gente ter a planilha, tem alguém que é responsável por fazer as planilhas, tem alguém que é responsável por acompanhar todas as publicações e anotar nas agendas os prazos, tem alguém responsável, tudo é fluxo de trabalho. Se você entra sem planejamento, você entra nessa volta no gueto aí, e para você sair dá muito trabalho, para você sair é difícil, porque aí você já está com 200 processos, 200 clientes atrás de você, 200 prazos para cumprir, você não tem como fazer 2 audiências ao mesmo tempo, aí você tem que pedir a um colega para fazer uma audiência para você, ele pode querer cobrar de você, ou você fica devendo, né? Se você entra errado, sem se planejar, você tem dificuldade depois de conseguir se reequilibrar.